Audio Jungle. Bom dia para você que nos escuta, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Andriele Silva. E o meu é Jade Sapucaí. E esse é o quarto episódio do podcast Pode Ensinar-te, projeto desenvolvido para a disciplina de Artes Visuais e Teorias Pedagógicas 1 do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UDESC, coordenado pela professora Viviane Basquirotto. Aqui você vai aprender temas relacionados à escola, à sociedade, ao currículo, às pedagogias modernas e ao ensino das artes visuais. No episódio de hoje, tudo que iremos trazer para vocês é a partir da leitura do capítulo 2, que tem como título, abre aspas, A Educação Escolar de Arte tem uma História, fecha aspas, do livro Metodologia do Ensino da Arte, das autoras Maria Ferraz e Maria Fusari. E o tema do nosso quarto episódio é Tendências Pedagógicas no Ensino de Artes Visuais no Brasil. Estão prontos? Vamos lá! Bem, a partir do título do capítulo 2 do livro citado, damos início a esse episódio trazendo a seguinte pergunta: você conhece a história da educação escolar de arte? Essa pergunta nos fez pensar que nem sempre temos pleno conhecimento da nossa própria história e que a série de apagamentos históricos vividos, por exemplo, devido aos séculos de colonização europeia, nos influenciaram para que vivêssemos acreditando por muito tempo nas narrativas que o sistema dominante nos impôs. E, quando abordamos sobre a história da educação e do ensino de arte no Brasil, vemos que essa dominação epistêmica também esteve presente. Mas, em contraponto, houve e há muita resistência, e é essa resistência que nos alerta sobre as narrativas e estratégias de controle que nos foram impostas, propondo revisões históricas e alternativas para uma educação pública e de qualidade. A partir da pergunta e reflexão mencionadas, destacaremos as ideias das autoras referentes ao tema do nosso episódio. Segundo elas, a história da educação escolar em arte vem sendo feita por professores e alunos em suas práticas e teorias pedagógicas, e essa construção acontece sempre em diálogo com as mudanças históricas e interferências sociais e culturais de cada época, como, por exemplo, movimentos e processos como o liberalismo, o positivismo, a industrialização no Brasil e os movimentos de organização de educadores. Também as políticas públicas, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e entre outros fatores que vamos apresentar. Olhando para essas relações entre os processos históricos e para a educação de arte que vem acontecendo no Brasil, foi possível perceber e nomear algumas tendências no ensino de arte e podemos usá-las para analisar as práticas pedagógicas e as políticas públicas destinadas à educação desde o século XIX. E aqui citamos o século XIX neste caso porque foi a partir deste período que ocorreram importantes mudanças políticas e econômicas em nosso território. Até o século anterior, no século XVIII, a educação estava a cargo dos jesuítas e era vinculada à formação moral e social com base nos dogmas católicos. No início, ela funcionou como uma catequização voltada para os indígenas, que aprendiam português, música sacra, sobre religião e conjuntamente aprendiam sobre vários ofícios, desde marcenaria à pintura, em espaços conhecidos como escolas-oficinas e que, segundo as autoras, eram espaços para formar artesãos e profissionais para as áreas fabris. Mais tarde, a educação jesuítica se estendeu como formação para a elite colonial, com o objetivo de oferecer uma educação humanística aos jovens que futuramente administrariam a colônia. O ensino oferecido não era para todos, era voltado para a elite, deixando mulheres, negros escravizados ou libertos e pessoas mais pobres sem direito à educação. Em 1759, os jesuítas foram expulsos da colônia pelo Marquês de Pombal e a educação ficou sob a responsabilidade da coroa portuguesa. Já no século XIX, em 1808, com a chegada da família real portuguesa, a colônia se tornou a sede do Império Português. O rei Dom João VI gestou um novo sistema educacional que era agora gerido pelo Estado e dividido em 3 níveis: primário, secundário e superior. Dentre as mudanças propostas por Dom João VI, também ocorreu a vinda da missão francesa para o Brasil, com a intenção de, conforme citado no livro, reformular os padrões estéticos presentes. E com isso se criou em 1816 a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, ou Academia e Escola de Belas Artes, seguindo a influência artística europeia e os padrões neoclássicos daquele período, valorizando a harmonia, equilíbrio e o domínio dos materiais. Nas escolas eram ensinadas algumas linguagens artísticas, mas o desenho era considerado a base de todas as artes, pois era julgado como útil para o ensino primário e secundário, a fim de trazer o domínio de habilidades técnicas. E assim, a escola formava não apenas cidadãos, mas profissionais úteis e que correspondiam com o pensamento dominante, onde a estética ideal era a beleza e o bom gosto.
Saber o que aconteceu nesses períodos nos ajuda a estudar as tendências pedagógicas em contexto e a entender melhor por que algumas características estavam presentes ou ausentes no ensino durante determinada tendência. Então, a partir dessa breve contextualização e como citado e explicado no episódio anterior, vamos agora falar sobre as 4 principais tendências pedagógicas: a tradicional, a nova, a tecnicista e a progressista, relacionando agora com as aulas de arte. A pedagogia tradicional e as aulas de arte. Nas primeiras décadas do século XX, tivemos a tendência tradicional, e foi quando o ensino de desenho ainda ocupava centralidade nas aulas. A valorização do traço, da perspectiva, da simetria e da estética neoclássica se mantinha, e nesse sentido eram realizadas muitas atividades de cópia de figuras, de objetos e de desenhos da tradição clássica, caracterizando um modelo de ensino e aprendizagem concentrado em transmitir conteúdos reprodutivistas e desvinculados com a realidade dos estudantes. Para a pedagogia tradicional, o importante nas aulas de arte era então o produto a ser alcançado, o resultado final, e era o que prepararia estudantes para a vida profissional e para as atividades fabris. Do ponto de vista metodológico, os conteúdos eram fixados a partir de atividades de repetição para, segundo as autoras, exercitar os olhos, a mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o senso moral, bem como deveriam ser realizados alguns hábitos de precisão, organização e limpeza. Pois sim, os conteúdos aqui eram considerados verdades absolutas e o professor era a autoridade que detinha esses conhecimentos, trazendo assim um caráter mais disciplinador e autoritário para estes. A pedagogia nova e as aulas de arte. A pedagogia nova surge na Europa e nos Estados Unidos no século XIX, mas ela só foi disseminada no Brasil em 1940 a 1960. Ela se desenvolveu a partir de reivindicações e mobilizações sociais pró-democratização da educação brasileira, e uma de suas pautas era a defesa de escolas públicas obrigatórias para todas as classes sociais. Diferente da tendência tradicional, que a gente explicou anteriormente, a pedagogia nova dá mais enfoque ao aluno, aos seus interesses e aos processos de trabalho do que nos resultados finais obtidos, pois ela se caracteriza essencialmente na experimentação e na expressão individual e subjetiva dos estudantes. Ela é uma pedagogia experimental baseada em estudos pedagógicos, psicológicos, filosóficos e pedagógicos. No Brasil, Augusto Rodrigues foi um dos principais líderes da criação da Escolinha de Arte do Brasil no Rio de Janeiro, que aconteceu em 1948, e suas ideias eram voltadas para uma relação professor-aluno, com um comportamento aberto, onde a relação era pautada em aprender, fazendo e, consequentemente, essas crianças saberiam fazer cooperativamente na sociedade também. Então, elas exploravam diversos materiais e técnicas, sempre dando enfoque ao desenho e à pintura. Os professores evitavam mostrar imagens às crianças, pois acreditavam que influenciavam o aluno. E aqui, eles tinham um pensamento que a arte não se ensina. Desse modo, entende-se que o ensino de arte se dá na experimentação livre da criança, característica que também passou a ser relevante entre o movimento modernista que vinha acontecendo no Brasil, tendo a livre expressão como importante fator para a formação artística e estética. A pedagogia tecnicista e as aulas de arte. A tendência pedagógica tecnicista começa a difundir-se no mundo a partir da metade do século XX e no Brasil por volta de 1960 a 1970, durante a ditadura militar. Desenvolveu-se principalmente pelo contexto do avanço da industrialização e da tecnologia, que impuseram novas metas econômicas, sociais e políticas. A institucionalização se dá através da Lei nº 5.692 de 71, que incorpora a educação artística no currículo escolar no ensino fundamental e médio. Com isso, algumas disciplinas como desenho, artes aplicadas e trabalhos manuais passam a não existir mais e os professores se veem com a responsabilidade de complementar as formações. Só que os professores acabam adotando as orientações advindas da pedagogia tradicional e da nova, e o ensino de arte acaba não sendo crítico e questionador, pois o componente protagonista é o quanto a aula-curso é tecnicamente organizado. A preocupação aqui é preparar e formar o indivíduo para o mercado de trabalho através de um ensino com um ideal mais mecanicista e objetivo, tendo uma supervalorização da dimensão técnica da educação, onde os conteúdos são voltados para desenho geométrico, técnicas de ampliar e reduzir
e atividades de passo a passo. Aqui, a prática de uso excessivo de recursos tecnológicos é um indicado, visto que é por meio do uso de audiovisuais, slides, tutoriais e autoinstrução que se alcançaria o ideal de modernização. Os professores atuam mais como técnicos, que aplicam propostas prontas, fazem uso excessivo de livros didáticos em suas aulas, e as avaliações são focadas no domínio das técnicas aprendidas, dando foco aos resultados visíveis e de destaque. A pedagogia libertadora e a histórico-crítica. Por fim, chegamos às tendências progressistas. E neste contexto, vamos nos aprofundar nas pedagogias libertadora e histórico-crítica. Paulo Freire foi um dos principais idealizadores da pedagogia libertadora. Para falar da pedagogia libertadora, não tem como deixar de citar Paulo Freire. Então, ele foi um dos principais idealizadores da pedagogia libertadora e se tornou amplamente conhecido por seu trabalho de alfabetização de adultos. Esse método privilegia o diálogo entre o educador e o educando e propõe uma relação horizontal de ensino, onde ambos ensinam e aprendem mutuamente. Diferente das abordagens da pedagogia liberal, a pedagogia libertadora busca estimular essa consciência crítica e uma compreensão profunda dos contextos históricos, associando a aprendizagem à realidade do educando. Essa perspectiva influenciou os movimentos populares e a educação não formal. Após esse período tão marcante, das ideias e atuações do Paulo Freire, já nos anos 1980, no final do regime militar, educadores brasileiros começam então a se aprofundar em suas práticas e teorias educacionais, com o objetivo de transformar a escola em um agente de mudança social e cultural. Foi nesse cenário que, no campo da educação artística, iniciou-se uma reformulação pedagógica voltada para a crítica social, que incorporava elementos positivos da pedagogia tradicional, nova, tecnicista e libertadora. Esse movimento ficou conhecido depois, como a tendência crítica social dos conteúdos. E nessa abordagem, a escola deve contribuir para a transformação da sociedade, com os conteúdos das aulas de arte sendo reconhecidos como conhecimentos culturais e artísticos historicamente produzidos pela humanidade. Segundo Saviani, na pedagogia histórico-crítica, o professor atua como mediador sem exercer uma autoridade impositiva. Tem iniciativas dentro da sala de aula, mas sem anular a participação dos alunos. Por fim, as maneiras de avaliação são diversas, englobando tanto aspectos práticos quanto teóricos, e tem como objetivo verificar se os estudantes conseguiram estabelecer conexões significativas com os conteúdos artísticos apresentados, estudados e praticados. Galera, nosso episódio está chegando ao fim, mas antes de a gente se despedir, queremos compartilhar o que concluímos com a leitura abordada nesse episódio. Bem, ao estudar sobre essas tendências pedagógicas no ensino de artes no Brasil, relacionando com os contextos históricos de cada uma, podemos observar algo que vimos em Filosofia da Educação, de 2012, aquele livro que foi comentado no primeiro episódio desse podcast, do autor Cipriano Carlos Lucchesi, e o autor traz logo no primeiro capítulo que o pensamento filosófico se manifesta condicionando ao momento histórico presente e também como condicionante dos seguintes, e comenta que são as concepções filosóficas que determinam as práticas pedagógicas. Então, as 4 tendências pedagógicas apresentadas possuem pontos positivos e também pontos a se criticar, E elas desempenharam papéis significativos em momentos específicos da história da educação artística no Brasil e continuam a ser relevantes na atualidade. Então, é essencial que a gente compreenda essas tendências de maneira consciente e crítica, reconhecendo que, embora elas apresentem características distintas, elas podem ser abordadas de uma forma integrada, em vez de separadas, Então, essa visão de unificar elementos positivos de cada tendência pedagógica na prática de ensino permite uma compreensão e evolução na educação escolar. Dessa forma, podemos observar que as tendências pedagógicas também são um reflexo de como a sociedade brasileira foi mudando sua visão sobre a arte, a cultura e a educação, e que a partir delas podemos conjuntamente mapear quais impactos essas mudanças produziram dentro da sala de aula, seja nas atividades propostas, nos métodos de avaliação,
bem como é possível observar os impactos nas políticas públicas que, ao longo dos anos, vieram defendendo e oportunizando a educação como um direito para todos. Apesar de todas as faltas e demandas por melhorias que ainda se estendem historicamente, quanto à educação e ensino de arte no Brasil, tivemos também vitórias, e segundo Ferraz e Fusari, foram os movimentos culturais e artísticos, bem como o trabalho de professores e alunos e de outros profissionais da educação que vieram expandindo horizontes artísticos, movimentando investigações no campo das artes, sistematizando conhecimentos, a criação de cursos, formando novos pesquisadores, professores e defendendo a arte como área de conhecimento, e sua obrigatoriedade e permanência dentro da educação escolar. Se hoje encontramos perspectivas e práticas mais inclusivas e plurais dentro do ensino de arte, que respeitam as narrativas e identidades culturais dos estudantes, que estimulam o diálogo, as expressões individuais, o desenvolvimento do pensamento crítico, isso são manifestações de anos de luta. E é com essa conclusão que finalizaremos o episódio de hoje. Eu e Jade agradecemos por nos ouvir até aqui. Obrigado. E o 5º episódio terá como tema Características da Pedagogia Histórico-Crítica, Amanda e Diego vão realizar esse episódio. Tchau, tchau, beijo! Audio Jungle.